Olá, meus amores! Como vocês estão? Tudo bem por aí? Reparem na minha voz que eu já acordei um pouco ruim. Então vocês vão escutar uma voz meio esquisita hoje na aula. Mas que vale o conteúdo, né? Então vamos embora. Nessa aula eu quero explicar para vocês as 4 etapas para a gente conseguir desenvolver o nosso molde. Qualquer molde, na área de moda praia, na área de moda fitness, na área de modelagem infantil, masculina. Para desenvolver qualquer peça, a gente vai passar por todas essas etapas. E eu acho importante eu explicar isso agora, para não rolar uma confusão mais na frente. Né? O que é molde? O que é base? O que é interpretação? Que no decorrer do desenvolvimento de vocês pode rolar essa confusão. Então, já vou explicar desde o início. Primeiramente, nós iremos desenvolver as bases de modelagem. E o que são bases de modelagem? São como gabaritos. É um corpinho que serve para a gente poder se apoiar nele e interpretar as nossas peças. Então, nós temos base de blusa, base de saia, base de calça, base de caleçon. Claro que vai depender do que a gente esteja trabalhando. Na moda praia, nós vamos trabalhar com base de blusa e base de caleçon, que é essa que está aí do ladinho. Né? O que é caleçon? É a calcinha, é a base da calcinha. E voltando, é como se fosse um gabarito mesmo. É como se fosse uma segunda pele do corpinho, bem sequinho, sem folga, sem nada, bem justinho. Porque ali em cima é onde a gente vai começar a viajar na maionese, a gente vai começar a interpretar as nossas peças. Tá? Então, primeiro, a gente desenvolve o estudo da base. O que é o estudo da base? É a gente pegar uma tabela de medidas e traçar esse corpinho. Nós temos base na área do infantil, que é o corpinho infantil, um corpinho para 2 anos, para 4 anos, né, para cada idade. Nós temos bases para o corpo masculino, que aí vocês irão ver no curso de modelagem masculina. E aqui com a gente, como já falei, vai ser uma base de blusa, porque nós iremos desenvolver biquínis com essa parte de cima, maiôs, que também a gente precisa dessa base de blusa, e a base da calcinha, que é a base da caleçon, que está aí do lado. Então, primeiro a gente desenvolve os estudos para conseguir traçar essa base, primeira etapa. E aí a gente decalca essas bases para um papel cartão, ou então para um papel craft mais denso, né? Tem que ser um papel mais grosso, que a gente vai usar o tempo todo as bases. Toda peça que a gente interpretar, a gente vai partir de uma base. Ok? Então, por isso que tem que ser um papel mais grosso. Eu gosto de passar as minhas bases para o acetato. Deixa eu dar essa dica legal para vocês. Vocês podem trabalhar, gente, com acetato, esse acetato transparente. Vocês podem reutilizar raio-x, que vocês não precisem mais. Deixa de molho num baldezinho com água e um pouquinho de água sanitária. Passa uma esponja que vai sair toda aquela marcação do raio-x, vai ficar um acetato transparentezinho, azulzinho. É muito bom para trabalhar com esse acetato. Nós temos também um outro tipo de acetato que é trabalhado em carnaval. Esse eu até tenho, mas ele resseca e quebra. Eu não recomendo muito, mas dá para a gente trabalhar com ele também. Só mais uma observação. A base, gente, a base do corpinho, nessa base seca, como eu falei para vocês, não tem folga, não tem margem de costura, não tem nada. Tem que ser sequinha, senão na hora de interpretar sai tudo errado. Depois de desenvolver a base, as bases, aí começa a brincadeira, é aí que o negócio começa a ficar bom. Porque é a partir da base que a gente vai colocar todo o nosso conhecimento, toda a nossa criatividade, né, todo o nosso olhar técnico em prática. É a partir desse momento que nós iremos olhar a foto de uma roupa ou um desenho técnico e a gente vai pensar, esse decote é um decote canoa, então eu vou ter que entrar no meu pescocinho aqui, vou ter que descer pouco nesse decote, vou ter que traçar uma curva, tudo isso em cima da base. Ah, eu vou desenvolver um biquíni cortininha, olha ali o exemplo. No biquíni cortininha tem a base embaixo, né? E a partir dessa base, o que nós fizemos? Ah, o meu seio está aqui, então eu vou traçar um triângulo abaixo do volume do seio, tem uma pence. Percebam que é em cima da base que a gente começa
a colocar a nossa interpretação em jogo. Percebam esse outro exemplo da modelagem infantil. Tem uma base de blusa infantil aqui por baixo, tá vendo? E o exemplo do lado. Na interpretação, a gente desceu um pouquinho aqui nesse decote, entramos um pouquinho nesse ombro, traçamos esse vazado aqui no meio. É uma saia que é um triângulo maior do que a área da cintura, por isso que tem esse franzido. Então, isso foi interpretado aqui. Percebam que tudo isso feito em cima de uma base. Tem que ter um gabarito por baixo para a gente saber o que a gente está fazendo. Ok? Tá claro isso? Então, ó, primeira etapa, desenvolvimento das bases e passar as bases para o papel cartão ou acetato. Depois, interpretação, que a gente chama de interpretação das peças ou estudo de modelagem. Vocês vão me ouvir falar dessas duas formas. Gente, vamos desenvolver o estudo da modelagem do maiô Engana Mamãe. Gente, vamos desenvolver a interpretação de um biquíni transpassado. Então, são esses termos que a gente vai utilizar para poder se referir a essa etapa da modelagem. Ok? Depois de viajar na maionese, colocar todo o nosso conhecimento em prática, nós iremos para a nossa última etapa, que é onde a gente decalca de fato as partes para virar molde. Pensa comigo, tem como colocar isso aqui, olha? Tem como colocar isso aqui em cima de um tecido para cortar? Tem como colocar um papel aqui com base, com tudo, em cima do tecido para cortar a cortininha? Não tem, né? Então, a gente tem que decalcar, né? Quando eu falar decalcar, é copiar. A gente coloca o papel manteiga em cima, copia, ou a gente coloca o papel embaixo, passa o rolete. Pode usar o carbono. Depois a gente faz um videozinho aí mostrando isso aí também. Ok? Então, depois da interpretação, vem o decalque dos moldes. Aqui eu decalquei meu cortininha, coloquei margem de costura em volta, coloquei aqui embaixo o suficiente para poder rebater para dentro, para poder passar ali o rolotê. E também coloquei dentro todas as informações necessárias para corte. Não pode esquecer dessas informações. Tá? Que informações são essas? Primeiro, do que se trata essa peça? Coloquei ali biquíni e cortininha. Qual é a parte, né? Porque tem peças que tem frente, costas, recorte inferior, recorte superior. Então, primeiro você fala do que se trata, depois qual é a parte do modelo, né? Frente, ok? Depois vocês vão colocar quantas vezes será cortada. Nesse caso, eu coloquei 2 vezes no tecido e 2 vezes no forro, porque essa peça leva forro. Vocês precisam colocar também o tamanho, nesse caso do cortininho eu coloquei lá, tamanho M, e a direção do fio. Tá? O que é a direção do fio? É a forma que esse molde será cortado no tecido. Se vai ser cortado no fio em pé mesmo, se vai ser cortado de lado, se vai ser cortado enviesado. Depois eu farei um vídeo para vocês mostrando como é que mede fio, como é que se posiciona esses moldes no tecido. Tá bom? E aqui do lado eu coloquei um outro exemplo de um maiô, tá clarinho, né? Eu vou mostrar para vocês, vou compartilhar a tela do programa que eu uso e mostrar para vocês. Então, percebam que aqui eu já estou mostrando as 2 últimas etapas. Eu tenho embaixo, dá para ver que está mais escuro, a base de blusa, aqui, certo? Tenho a base da caleçon embaixo, à frente e costas. Aqui, costas, base de blusa, costas, base de caleçon, costas. E o que foi feito aqui em cima? Gente, a interpretação, certo? Eu percebi aqui que o modelo pedia para a gente descer um decote até lá embaixo, ela marquei a profundidade desse decote, entrei na área do ombro, marquei a largura da alça, desci o quanto eu queria descer para essa cava, para não ficar uma cava justinha, coloquei aqui a largura que eu desejava para essa lateral. Viu o quanto eu preciso subir aqui na calcinha, tá vendo? Porque a base de caleçon é como se fosse um shortinho, é lá embaixo no quadril. Então, eu não queria que essa calcinha ficasse lá embaixo no quadril. Então, eu subo quanto eu acho que eu tenho que subir. Marquei aqui a lateral, largura da lateral da calcinha e fui interpretando meu modelinho, certo? Frente, costas. E aqui eu decalquei, ó,
decalquei essa parte porque esse é um modelinho que eu quis colocar pregas. Depois vocês vão aprender a fazer isso. Então, eu tive que decalcar essa parte. Aqui, olha, decalquei. E abri o meu volume de pregas. Não precisem se assustar, porque no decorrer do curso vocês vão aprendendo tudo isso. Por enquanto, eu só preciso que vocês entendam cada processo, cada etapa. Depois de desenvolver a interpretação, olha, tudo ok. O que eu fiz? Decalquei cada parte. Então, decalquei esse pedacinho aqui, olha, já pronto, bonitinho, né? Porque essa parte superior não vai ser mais assim, porque eu coloquei meu volume de prega, então essa parte superior é essa aqui. Então, decalquei, tá aqui. Decalquei a frente aqui, olha, toda essa partezinha aqui. Decalquei, é isso aqui, só que eu espelhei. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Tá vendo? Eu espelhei. É isso aqui, ó. Eu espelhei, por quê? Porque não vai ter uma costura no meio. Então, eu espelhei. Gente, desculpa pela minha voz. Eu tô muito ruim mesmo. Aí, vamos lá. Então, eu espelhei e coloquei a margem de costura em volta. Escrevi tudo que eu preciso ali dentro. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. E costas. Olha, decalquei. Tá? E calcinha também decalquei espelhando. Porque nessa calcinha não vai ter costura no meio. Em algum momento eu vou fazer algumas com vocês que vai ter costura no meio, mas essa aqui não tem. Tá ok? Quais são as informações necessárias de corte? Olha, já falei para vocês, mas olha, na prática. Maiô engana a mamãe, o nome da peça. Qual é a parte que compõe? É a frente superior. Qual o tamanho? Tamanho M. Quantas vezes será cortado? 2 vezes no tecido e 2 vezes no forro. Outra informação muito importante são os piques. Essa peça tem que ter pique, ó. Tem pique aqui mostrando. Eita. Tem esses 4 piques aqui mostrando onde vai ficar localizadas as pregas. É interessante colocar as setas também para dizer de onde para onde essas pregas serão dobradas, mas eu não tenho seta aqui, depois eu coloco manualmente. Então, esse pique vai ser dobrado para cá, nessa direção, então tem que ter uma setinha aqui, e esse pique vai ser dobrado para cá, tem que ter uma setinha aqui. Senão, na hora de montar, a gente pode inverter, né? Perceberam a diferença de todas essas etapas? Bacana, né? Então é isso, eu espero que tenha ficado bem claro. Vai ser importante para vocês entenderem tudo isso no decorrer do curso. E mais para frente eu vou mostrar para vocês um vídeo de como posicionar esses moldes de forma correta, levando em consideração o fio do tecido. Tá bom? Um grande beijo e até daqui a pouco.